Oi, gente. Vamos à aula 2? A nossa aula 2 fala sobre mapa de risco. O que vocês acham que seria um mapa de risco? É um documento? Uma planta? Né? Vocês já pensaram sobre isso? Nosso mapa de risco é uma representação gráfica. Todos aqueles riscos que a gente falou lá na aula 1, a gente vai conseguir representar dentro de uma planta. Né? Uma planta que vocês podem ter que fazer ou já vem pronto. Você pede para o cliente ou para o local onde você trabalha uma planta baixa daquele local e você coloca os riscos representados através de círculos dentro daquela planta, né? Para dizer aonde que eles estão e qual a intensidade deles. Né? O mapa de risco ele não precisa ser quantitativo, eu não preciso medir nada para fazer o mapa de risco. Eu preciso verificar no ambiente se o ambiente existe aquele risco ou se não existe e dar proporções para esse determinado risco. Vamos dar um exemplo. Quando a gente fala de mapa de risco, vou dar um exemplo que eu dou sempre nas minhas aulas. Não sei se vocês vão começar a conseguir visualizar. Vamos dizer que eu tenha um banheiro e nesse banheiro eu tenho risco biológico, né? Mas como que eu vou saber se é risco pequeno, médio ou grande? Aí vamos dizer, não sei se vocês conhecem, a rodoviária, o banheiro da rodoviária antigamente aqui no Rio, né? Ele tinha, né, uma situação de risco grande, né? Agora o banheiro da nossa casa, né, que a gente limpa, que está adequado, também tem risco, só que é pequenininho. Então, às vezes, a gente vai, quando a gente for determinando os riscos, a gente vai tentar chegar num denominador. Se é risco grave, se não é risco grave, né? Então a gente vai dar proporções para ele, para saber que existe aquele risco, mas às vezes ele vai trazer poucos transtornos ou não vai trazer nenhum agravante para a saúde, mas existe aquele risco no ambiente. Tá? E como que a gente faz isso? A gente tem que fazer uma análise, né, dos riscos existentes naquele local. Então a gente tem que ver os fatores que podem influenciar naquele risco. Aí eu vou ver, vou conhecer o ambiente. Né? Como que eu vou conhecer esse ambiente? Eu vou verificar os materiais que existem naquele ambiente, os equipamentos, as instalações, se eu tenho um suprimento de material constante, porque se eu não tiver suprimento constante, o que vai acontecer? Eu vou ter que acumular mais material. E esse acúmulo de material, se for um material que possa gerar uma explosão, se for um inflamável, pode trazer um risco maior para aquele ambiente. Então, sabendo analisar o ambiente, eu consigo verificar se o risco é menor ou maior. Mas não fica só aí. Eu tenho que fazer também uma análise do que aquele ambiente está proporcionando para o trabalhador. Então, eu vou ver a rotina dele de trabalho, vou ver a postura no trabalho, vou ver qual é a jornada de trabalho. Se eu aumentar muito a jornada de trabalho do trabalhador, claro que ele pode ficar doente. Né? Ele trabalha de segunda a sexta, aí eu boto todo final de semana ele para trabalhar. Então, o nosso corpo não vai aguentar, uma hora ele vai reclamar. E eu trouxe um dano para a saúde desse trabalhador. Eu também tenho que verificar os turnos, se existem pessoas trabalhando à noite, se não existe, para verificar se aquilo ali pode trazer um transtorno para aquela pessoa. E eu vou verificar que o risco pode ser agravado pelaquela situação. E eu conhecendo as diversas situações dentro do ambiente, eu posso estar colocando também no mapa de risco. Então, se eu tiver PPRA pronto, se eu tiver laudos, se eu tiver exames de saúde, tudo isso vai fazer com que o meu mapa de risco fique mais rico. Né? Que eu consiga definir, estou verificando que tem um risco aqui. Mas alguém já ficou doente nesse ambiente? Então, sem quantificar, eu posso qualificar, posso ver se é maior ou menor. Né? E quem que tem que fazer essa verificação? Quem é responsável pelo mapa de risco, gente, é a CIPA. Né? A CIPA tem que fazer o mapa de risco anualmente e, a partir daí, você vai renovando esse mapa de risco. Mas a CIPA, às vezes, ela não tem condição, então ela contrata ou pede para uma empresa fazer, né? E a empresa vai lá e analisa. Só que ela é responsável por solicitar e ela é responsável por analisar também, porque as pessoas da CIPA, elas trabalham naquela empresa e conhecem os riscos que estão ali. Elas, às vezes, não conseguem fazer uma definição melhor. Mas quando é só de forma qualitativa, não tem problema, elas conseguem analisar. Vou abrir um parênteses aqui.
eu falei sobre CIPA, né? CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente. Quem que forma a CIPA? Somos nós, do SESMIT? Né? Não. A CIPA é formada por pessoas leigas, funcionários da empresa, que são eleitos ou que são designados pelo empregador. Né? Mas são pessoas que conhecem o ambiente, são pessoas que podem nos orientar sobre uma determinada situação que está ocorrendo e a gente sim aí vai avaliar se o risco está causando ou não danos à saúde da pessoa. Mas ela sabe o que está acontecendo naquele ambiente, então é importantíssimo. E ela faz o mapa de risco porque anualmente eu tenho que ter a eleição ou reeleição da CIPA. Então, anualmente, eu vou tá dando um novo mapa de risco para aquele determinado local. Tá ok? A gente já falou como que a gente vai analisar, quem é responsável. Agora, vamos ver como que a gente coloca isso no papel. Então, eu estou mostrando aqui na tela agora um mapa de risco. Então, como que a gente vai estar analisando isso? Eu tenho que saber, primeira coisa, qual o risco que está nesse determinado local. Então, a gente tem uma forma de representar o risco, através de círculos. Né? Então, os círculos têm as suas proporções. Primeira coisa que a gente tem que notar é que você tem que saber se ele é pequeno, médio e grande, através desse círculo. Então, tem uma proporção. Eu tenho que o círculo pequeno, se você der um diâmetro dele de 1, você tem que o círculo médio tem que ser 2, o diâmetro de 2, e o círculo grande, o diâmetro de 4. Então, quando eu olhar para a planta, eu vou saber se é grande, médio ou pequeno. E eu também posso botar isso na legenda, para ficar mais fácil da pessoa observar. Mas os tamanhos têm que ser característicos, eu tenho uma forma de fazer isso. Outra coisa que eu vou fazer também é representar pelas cores. Então, o mapa de risco, eu represento aqueles riscos todos que a gente viu lá na aula 1, através de cores. O risco físico é verde, o risco químico é vermelho, o risco biológico é marrom, o risco ergonômico é amarelo, o risco de acidente é azul. Então, através desse quadro que está sendo projetado agora, vocês conseguem visualizar todos os riscos e as cores dele. Então, isso também pode fazer parte de uma legenda, não é obrigatório, mas você, para orientar mais as pessoas, que qualquer pessoa tem que ter acesso ao mapa de risco para saber quais são os riscos que eles estão expostos. Então, nessa situação, ele vai verificar também quais são os riscos, quais são as cores e fica mais fácil dele olhar e verificar qual o risco que ele está exposto. Mas não fica por aí. Eu também tenho que colocar nesse mapa de risco quantas pessoas estão expostas àquele risco. Né? Como assim? Eu tenho um ambiente, eu tenho 10 trabalhadores. Então, dentro do círculo, eu vou botar lá o número 10, né? Para saber que 10 pessoas estão expostas àquele determinado risco. Se eu tiver menos, vou botar 5. Né? Tem que ser o número de pessoas que está exposta àquele risco ali. E outra coisa que eu também tenho que botar dentro do círculo é o agente, porque a cor determinou qual o risco. Mas dentro, por exemplo, do risco físico, eu tenho diversos. Pode ser ruído, vibração, temperatura. Então, eu vou colocar lá dentro do mapa do círculo, aliás, o nome, né, do agente. Então, eu vou botar verde, né, e vou botar ruído. Né, faz com que a pessoa entenda o que está acontecendo. Vocês vão ver diversos tipos de mapa de risco e, às vezes, não com as características que são obrigatórias. Às vezes, você vai ver mais um número lá, aí são 2. Aí você tem que botar na legenda, porque senão confunde com o número de pessoas que estão expostas e com o agente, porque você pode fazer uma legenda e numerar, mas não é o correto. O correto é você colocar lá dentro o agente que está ali naquele ambiente. Agora, para que não fique muitos círculos dentro de uma determinada planta, né, você pode ver, se eles são de mesma intensidade, você pode representar os riscos no mesmo círculo. Você vai dividir até 4 vezes o círculo e vai colocar as cores lá dentro e vai colocar o número de pessoas que está exposta. Né? Mas também não pode ser mais de 4 vezes, senão fica uma situação que a pessoa já não consegue mais visualizar. E só pode acontecer isso se a intensidade é a mesma. Por exemplo, eu tenho risco ergonômico e risco de acidente. Os dois são de intensidade média, né? Risco médio. Aí eu posso representar no mesmo ciclo, divido o círculo no meio e vou ter eles sendo representados os dois riscos e aí eu coloco os agentes também que estão provocando esse risco.
Outra coisa que a gente tem que verificar é que o mapa de risco ele pode ser uma planta da edificação toda, né? Claro que sempre por andar, não posso colocar planta baixa, né? Cada andar vai ser o seu, mas às vezes é uma planta de uma fábrica, só tem um andar, então posso colocar tudo ali dentro daquele mapa de risco, da mesma planta. Só que aí eu tenho que colocar num ambiente que todos consigam visualizar, né, com facilidade. Mas eu também posso ter essa planta de todo o local e posso ter plantas nos setores, que fica mais fácil para verificar, né? Então, no meu setor, na parte de manutenção, eu vou colocar lá os riscos que são daquele setor. Então, as pessoas vão conseguir visualizar quais são os riscos que estão naquele setor dela. E isso é importantíssimo, sabe por quê? Porque a gente começa a informar, a gente começa a conscientizar as pessoas. As pessoas vão querer saber o que é aquilo, a gente vai poder falar sobre segurança, a gente vai poder verificar o que está naquele ambiente, vai colocar, olha, você não está cumprindo aquilo, está vendo lá o risco lá? É você que está, a sua saúde que não está sendo, você não está levando em consideração a sua saúde. E você vai ficar doente, a sua família vai ficar prejudicada, você vai ficar prejudicado. Então a gente começa a conversar sobre segurança, que é uma coisa importantíssima. Né? São coisas que você não está quantificando, que qualquer pessoa pode debater, e aí você traz um diálogo sobre esses riscos que você está expondo às pessoas. São situações que você tem que expor. Por quê? Porque aí sim as pessoas começam a se proteger. Né? E o mapa de risco serve para isso, para conscientizar, além de estar fazendo uma análise daquele ambiente. Espero que vocês consigam, nesse vídeo, estar fazendo essa associação, né, do que está acontecendo e os riscos que foram colocados naquele ambiente. Importante também que vocês, nos ambientes que vocês entrem, vocês comecem a observar, porque eles têm que ter mapa de risco. Aí você começa a estar fazendo uma associação, né, dos riscos que estão naquele ambiente, dos riscos que estão colocados no mapa de risco, né, para vocês saberem. Espero que vocês tenham gostado da aula de mapa de risco. Aproveitem os estudos e encontro vocês na aula 3. Continue estudando.